Bom dia, meus queridos, a paz do Senhor. Que bom que você está aqui. Que bom que a gente está junto mais uma semana para louvar e agradecer a Deus tudo que Ele tem feito. Irmãos, estabeleçam uma prática na vida de vocês. Agradeçam pelo que já tem. Tire o foco daquilo que você ainda não conquistou. Porque quando a gente foca demais no que não tem, esquece de agradecer pelo que já tem. E eu tenho certeza que tanto eu como você tem muito mais para agradecer. Então, bora tornar isso uma prática na nossa vida. Coisas simples, mas primordiais. Você está vivo, você está aí do outro lado, com saúde, vivo, ou até mesmo se você estiver enfermo, mas você está vivo. Deus está te dando a solução para esse momento que você está enfrentando, e isso é graça. Já é um motivo mais do que suficiente para você agradecer. Amém, meu irmão? Vem comigo nessa jornada, compartilhe o máximo que você puder esse canal que existe somente inteiramente para exaltar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Então compartilhe o máximo de pessoas que você puder, faça a sua parte. Leve a mensagem do Evangelho a toda a criatura. Você também é ministro do Senhor. Amém, meu irmão? Vamos para a palavra. Meus irmãos, o que é mais fácil para o ser humano? Dar a outra face ou dar o troco? Pensar antes de falar ou falar sem pensar? Se segurar ou brigar? Ver alguém passando uma necessidade e ajudar ou olhar para o próprio umbigo? São perguntas fáceis, né, de responder quando a gente está inserido no dia a dia, na nossa vida cotidiana, nessa rotina rotina pecaminosa. Tenho que deixar isso bem exaltado aqui, bem separado. Rotina pecaminosa, que por mais que a gente diga que não vive ela, com certeza a gente está vivendo isso todo santo dia. Prova disso são essas perguntas que eu acabei de fazer. Por isso eu disse que são fáceis de responder, porque se você precisar, se você estiver numa situação em que você pode falar a verdade, mas mentir te favorece, você vai mentir. Você vai dizer para você mesmo, uma mentirinha, isso aqui não faz mal para ninguém, não estou fazendo mal para ninguém. Está fazendo mal para você mesmo. Uma outra pergunta que veio agora, o que é mais fácil para o ser humano? Ter olhos só para sua esposa, para o seu marido, ou olhar para a do próximo? Tudo isso são perguntas que, por mais que agora, diante desse embate, você negue, aí no fundo você sabe que a maioria delas você vai responder de forma negativa. E isso, meu irmão, é o que está escrito na palavra de hoje. A palavra está em Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Existe uma guerra acontecendo dentro de cada um de nós. Não existe uma exceção para isso que a palavra acabou de falar. Todos estão vivendo essa guerra todos os dias dentro de si próprio. Por isso, numa outra passagem, Paulo fala que o bem que ele quer fazer não consegue fazer, mas o mal que ele não quer fazer, isso ele continua fazendo. Porque o pecado, que é a carne, que está dentro de cada um de nós, briga constantemente para vencer o Espírito Santo,
que Deus colocou dentro de cada um de nós. Muitas vezes a gente quer ser conduzido pelo caminho do pecado e graças a Deus o Espírito Santo que está dentro da gente impede a gente de fazer o mal, de prosseguir com o mal. E isso também acontece de forma inversa. Tem uma história, né, um provérbio de alguma cultura que diz que nós temos 2 lobos dentro de nós e vence aquele que a gente alimentar. É exatamente isso que está falando. É um provérbio de alguma cultura, mas com certeza é baseado justamente no que Paulo acabou de dizer. Quem a gente alimenta vence. E aí eu te pergunto, meu irmão, você está prestando atenção nisso? Quando Martim Lutero disse que quando ele não conhecia a palavra, quando o pecado batia a porta dele, ele simplesmente abria a porta e deixava o pecado entrar. Mas depois de conhecer a palavra, ele disse que quando isso acontece, quando a tentação vem, e aí ele para, né, para aqueles segundos importantíssimos para perceber o que está acontecendo, e aí ele olha e diz, é só você. E aí ele continua com a porta trancada. Inclusive ele deixou bem claro que algumas portas ele não passa nem perto, para não dar chance do pecado entrar. Meu irmão, essa vigilância também é falada na palavra. Permanecermos vigilantes. Orai sem cessar. Você quer alimentar o lado certo? Então ore, meu irmão. Leia a palavra. Como é que eu posso dizer? Se arme, né? Se encha de munição, da munição certa para vencer essa batalha. Acredite, você não vai batalhar uma vez só. Hoje você o pecado veio se apresentar para você hoje, mas hoje você conseguiu dizer não, legal. Hoje mesmo você vai ser tentado de novo. Todo ser humano que está na Terra, enquanto vivo, vai ser tentado o tempo inteiro. Talvez não da mesma forma, mas vai ser tentado. E o inimigo sabe o calcanhar de Aquiles de cada um de nós, aonde você é mais fraco. E é lá que ele vai te tentar. Ele é astuto, ele é esperto, ele é paciente, ele vai te tentar de várias formas diferentes, mas para que você seja atingido no mesmo lugar, naquilo em que você é mais fraco. Então, meu irmão, atente a sua vigilância, redobre a sua vigilância, mas não procure, não tente fazer isso sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Busque fazer isso com o melhor aliado que você tem, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, que já está aí dentro de você. Alimente-o com a palavra de Deus, alimente-o com oração. E aí sim você vai ser fortalecido para vencer o seu lado carnal, que é o pecado. Lembre-se, essa batalha a gente vai repassar e viver ela enquanto estivermos aqui na Terra, todos os dias, incessantemente, porque o interesse do inimigo é que você caia. Perdão. É que você caia, que você seja vencido pelo pecado. Então, não vacile. Continue vigilante. Continue alimentando o lado do Espírito de Deus que está dentro de você. Ore sem cessar. Se o próprio Jesus, que foi e é santo, que não teve pecado nenhum, orava sempre que podia,
Para quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Orai sem cessar. Ele não disse isso da boca para fora. Ele disse isso consciente de que nós temos que buscar o Senhor nosso Deus o tempo inteiro. Porque só Ele, dentro de nós, pode nos ajudar e nos capacitar a vencer o pecado. Então, meu irmão, avie, como dizia minha avó, comece a alimentar o lado certo. Vai ficar menos difícil, não é que vai ficar fácil, mas assim como Martim Lutero disse, você vai começar a ficar mais atento às provocações e às tentações, e aí você vai ter a resposta certa, a capacidade e a força certa para dizer não. Amém, meu irmão? Um grande abraço a todos.